Eu sou Sérgio Amadeu da Silveira e sou professor da disciplina de Ciência, Tecnologia e Sociedade nesse quadrimestre suplementar nesse ano da pandemia de 2020. Enfim, nessa primeira aula eu vou tratar exatamente da ciência em relação à pandemia, nessa situação que nós estamos vivendo, né? Ela é muito importante porque nós, durante o curso de Ciência, Tecnologia e Sociedade, vamos estruturar uma série de críticas ao processo e às teorias e às visões sobre a ciência. Mas em nenhum momento essas críticas visam destruir o papel relevante e positivo que a ciência tem, né? Seja para salvar vidas, seja para melhorar as condições de vida das pessoas. Isso é importante porque nós vivemos num momento onde existe um negacionismo, né? O negacionismo é uma negação da realidade como forma de escapar, né, de fatos desconfortáveis. O negacionismo ele pretende contestar fatos, empirias, né, com experiências históricas, e ele também visa contestar efetivamente a ciência. Tanto é que na ciência o negacionismo ele é definido como uma rejeição de conceitos básicos, que tem um consenso entre cientistas, né? Ele busca criar controvérsias onde elas não existem. Ele é muito parecido com o que a gente chama de fake news ou desinformação nos processos sociais, né, de comunicação. No caso, o negacionismo da ciência é muito grave, porque ele visa, em geral, motivos ideológicos, políticos, e ele é muito perigoso, porque veja o negacionismo climático. Ele dá condições para que políticos e autoridades, gestores públicos, continuem a tomar medidas, a permitir que se faça degradação ambiental, e acaba, na verdade, contribuindo para um aquecimento global que é negado por esses políticos, né? Que têm interesses econômicos, assim como durante muito tempo as empresas petrolíferas financiaram pesquisadores para provar que o chumbo na gasolina não tinha um efeito nefasto na natureza, nos organismos humanos. E isso foi feito de uma maneira tão cruel que se buscou amostras de crianças que já nasciam com chumbo. E aí os pesquisadores ligados às petrolíferas diziam: olha, tá vendo? As pessoas já têm chumbo no sangue, é normal. Na verdade não é normal, na verdade o grau de contaminação estava absurdo. Tanto é que quando vem a proibição do uso de chumbo na gasolina, o grau de contaminação ele caiu enormemente. As crianças hoje nascem com outros níveis de chumbo no seu corpo, né? Então, olha o que é a situação, né? A situação é que você tem, na verdade, controvérsias científicas que são alimentadas por interesses econômicos, e você tem a negação da ciência que é praticada por interesses políticos, ideológicos, religiosos e econômicos, né? Isso não quer dizer que a ciência seja objetiva sempre, que ela seja isenta de influências políticas e sociais. Ao contrário, nós vamos mostrar nessa disciplina que a ciência guarda relações muito importantes com a cultura,
com outros elementos que não são parte das suas próprias teorias, dos seus axiomas, dos seus postulados. Então, continuando a falar dessa questão do negacionismo, que hoje empolga algumas forças políticas e que fazem isso uma crítica aos cientistas, né? Vou pegar o exemplo do Holocausto. O Holocausto foi uma dramática passagem da nossa história onde foram eliminados milhões de judeus, ciganos, enfim. O Holocausto ele foi negado, apesar de existir evidências empíricas, existir pessoas que sobreviveram, existir depoimentos de próprios soldados que serviram ao exército alemão, enfim, ele foi negado. E muitos ainda negam hoje o Holocausto, né? Então, isso gerou, né, que, para decididamente encerrar essa polêmica do ponto de vista factual, se reuniu um conjunto de cientistas numa investigação forense, né? Que criaram um relatório, né, sobre as ruínas das câmaras de gás em Auschwitz e Auschwitz I e Auschwitz-Birkenau, né? E eles juntaram engenheiros, cientistas da computação, químicos, historiadores, fotógrafos, pesquisadores de uma gama enorme de conhecimentos e atuaram nesse relatório e provaram que, sem dúvida nenhuma, Auschwitz foi um crematório e lá morreram várias pessoas. Olha a que ponto nós chegamos de ter que constituir uma comissão para provar um fato sabidamente relatado, porque existe uma luta política que é feita contra a ciência, contra os fatos. E essa luta política agora em tempos de pandemia, ela começou dizendo que a pandemia era uma gripezinha, porque o interesse econômico era que as pessoas se contaminassem, que morressem milhões de pessoas a mais do que deveria ser. Aliás, no Brasil morreram muitas pessoas porque nunca teve um grau de isolamento social adequado. Então, pessoas que morreram, elas poderiam estar vivas, né? E, na verdade, o que acaba acontecendo é que foi se negando recomendações da Organização Mundial de Saúde, dos sanitaristas, dos epidemiologistas, foi se sugerindo tratamentos com, por exemplo, cloroquina, que está mais que claro que os papers dos institutos que fizeram as pesquisas com milhares de pessoas, mostraram a ineficácia desse tratamento, mas mais do que essa ineficácia, para algumas pessoas a cloroquina tem efeito colateral, pode gerar distúrbios cardiovasculares, ele é perigoso, pode levar à morte. Então, o que está acontecendo é o seguinte: todos os tratamentos adequados foram desconsiderados por algumas autoridades públicas, né? Por motivos políticos, por motivos ideológicos e pelo desprezo à vida, principalmente, que algumas forças políticas têm. São as mesmas que hoje enfrentam a ciência. Negam, por exemplo, a vacina, né? Negam a vacina. É muito curioso isso, né? Que é óbvio, nós estamos distantes ainda da vacina do coronavírus, do novo coronavírus, mas não dá para dizer o seguinte: toma a vacina quem quer. Não. Não se trata de uma questão de opção individual, né? É curioso que essas mesmas pessoas querem proibir que pessoas tomem determinados tipos de bebida, mas na hora de garantir a saúde das pessoas, elas se colocam contrárias à vacina. E veja, é como o que aconteceu com a varíola. A varíola foi erradicada, mas foi erradicada porque nos países onde ela existia, as pessoas tiveram uma vacinação em massa, até que o vírus não conseguia mais se reproduzir e ele uma hora deixa de existir. Ele não passa mais
a ser um agente infeccioso, então contagioso. Então a vacinação ela teve que ser massiva. Não dá para aceitar que, por exemplo, a poliomielite volte, a paralisia infantil volte, porque existem pessoas que não têm compromisso com a coletividade. Porque se algumas pessoas não se vacinarem, você pode, por uma fatalidade, ter o vírus embarcado nessas pessoas e elas contaminarem pessoas que não tomaram a vacina. E por isso que não se trata de opção individual, se trata de saúde, de segurança das pessoas, né? Viver em sociedade exige definições, muitas vezes que são feitas com o apoio da ciência. Nem sempre essas definições são corretas, é verdade, nem sempre essas definições são feitas de modo consciente ou explicando para a sociedade os seus motivos, sim, mas isso é uma outra questão, né? Então, eu queria só reforçar que nós estamos vivendo um momento de negacionismo, de ataque à ciência, e por isso que é preciso, na nossa disciplina, encontrar exatamente o equilíbrio que mostra que a ciência tem um papel extremamente relevante, obviamente muito relevante, e que quando os estudos de ciência, tecnologia e sociedade fazem críticas, é para exatamente aumentar a capacidade crítica dos próprios cientistas e da sociedade e daqueles que estudam, né, as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, e não para negar o papel da ciência, e não para destruir a ciência, e não para voltar, né, a uma fase pré-iluminista, pré-uso da racionalidade. Ao contrário, a racionalidade não resolve todos os problemas, nós já sabemos disso. A ciência, ela tem vários problemas, também sabemos disso. Agora, não vai ser voltando a uma situação onde apenas o culto a valores vai gerar a nossa melhoria de condições de vida, de trabalho, de lazer ou de expectativas sobre a nossa própria vida. Não vai ser voltando a uma reação a valores conservadores e reacionários que nós já superamos, que nós vamos melhorar a nossa vida. Ao contrário, a ignorância que é pregada por algumas autoridades hoje, principalmente no Brasil, não nos salvará, não melhorará a nossa vida. A ignorância, ela destrói, né? É por isso que a crítica e o espírito crítico é um elemento crucial, é um elemento fundamental da ciência, mas também das sociedades que vivem bem e da própria democracia. Então, eu queria, para introduzir a nossa discussão de CTS, usar primeiro essa ideia de descortinar o negacionismo, né, mas também mostrar que a ciência está avançando e alguns pesquisadores, historiadores, pensam que a ciência é muito importante e ela está gerando coisas que são extremamente positivas para o nosso cotidiano. E um desses pensadores é o Yuval Harari. Ele escreve muito bem. A gente está propondo a primeira parte, o primeiro capítulo desse livro, o Homo Deus. E por quê? Porque ele dialoga com esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia. Vocês vão ver por quê. Se você ainda não leu esse trecho do livro, esse capítulo, por favor, leia. Mas vamos lá. Ele, nesse texto Homo Deus, ele diz o seguinte, que tem 3 grandes problemas que são enfrentados pela humanidade nesses milênios, né? Que é a fome, a peste e a guerra. E ele diz que sabemos bem, né? O Harari fala, sabemos bem o que precisa ser feito para evitar a fome, a peste e a guerra.
Depois de milhares de anos, nós conseguimos, inclusive pela ciência, ser bem-sucedidos, né? No enfrentamento da fome, das pestes e da guerra. Ele diz, no início do século XXI, o ser humano médio tem muito mais probabilidade de morrer empanturrado de McDonald's do que de seca do vírus Ebola ou de um ataque da Al-Qaeda. Então, o Harari ele traz a seguinte questão para nós, né? Se realmente a fome, a peste e a guerra estão sob controle, o que irá substituí-las como prioridade da agenda humana? Porque para ele, enfrentar a fome, enfrentar as guerras e enfrentar as pestes, os vírus, as doenças, os agentes infecciosos, movimentou toda a prioridade da humanidade, né? É uma visão interessante. Por quê? Porque, por exemplo, ele diz que 2,8 milhões de franceses, 15% da população, morreu entre 1692 e 1694. Segundo ele, enquanto o rei Sol, né, o Luís XIV, flertava com suas amantes em Versalhes, né, as pessoas morriam de fome. A fome matava por falta de alimento. Hoje, não existe falta de alimento. Depois da chamada Revolução Verde, você não tem falta de alimento, você tem falta de dinheiro para comprar alimento. A fome hoje é um problema político-econômico, não é mais um problema técnico, não é um problema mais de capacidade que a humanidade tem de plantar, né? Então, veja que interessante, né? Durante os últimos anos, né, os desenvolvimentos tecnológicos, eles permitem que a gente supere a linha biológica da pobreza, mas não é isso que acontece politicamente, não é isso que acontece economicamente, né? E sobre a peste, que ele diz que nós estamos superando, mas nós não estamos em pandemia, não estamos em isolamento? Sim, mas a própria medida de isolamento, claro, ela não foi adotada adequadamente e ela levou a mortes completamente desnecessárias, né? Como nós vimos no próprio Brasil, mas em vários outros países, Estados Unidos principalmente, né? Que aliás tem uma conjunção política com os dois presidentes, eles são praticamente cultuadores de doutrinas próximas, né? Então você tem hoje sabe-se como enfrentar essa pandemia. Você tem praticamente 1 milhão de mortos do Covid, né? Dos quais 130 mil já, enquanto eu faço esse vídeo, infelizmente são brasileiros e brasileiras que faleceram e poderiam não ter morrido, né, se as medidas de isolamento fossem tomadas adequadamente. Mas enfim, o que o Harari fala é um pouco diferente. Ele diz assim, olha, a peste negra em 1330 ela eliminou 75 milhões, o número é entre 75 e 200 milhões de pessoas. Na verdade, mais um quarto da população da Europa, da Ásia, da Eurásia morreram, né? Na Inglaterra, 4 entre 10 pessoas pereceram, a população caiu 3,7 milhões. De 3,7 milhões antes da peste, a população da Inglaterra caiu para 2,2 milhões. A cidade de Florença, por exemplo, os dados que se tem daquele período, perdeu 50 mil dos 100 mil habitantes que tinha, ou seja, perdeu metade. E essa era uma peste chamada peste bubônica, que foi apelidada de peste negra por causa das marcas que deixavam, né? E o Harari traz exemplos muito, muito intensos, né? A esquadra espanhola, em 1520, ela aportou ali, ela chegou no México, que tinha na época 22 milhões de pessoas. Junto com os espanhóis, junto com os soldados, junto com as armas, eles traziam também coisas muito letais, que eram a gripe, o sarampo e outras doenças infecciosas, né? Que varreram o país. E até 1580, eles na verdade reduziram a população do México a 2 milhões de pessoas, de 22 para 2 milhões.
os vírus, as bactérias, né, os agentes infecciosos, eles foram devastadores na América, né? O James Cook, que era um explorador inglês, em 18 de janeiro de 1778, né? Ele chega no Havaí, né? E ele traz com ele, né, patógenos também da gripe, da tuberculose, da sífilis. E outros depois dele trouxeram o tifo e a varíola. E em 1853 só restavam 70 mil sobreviventes dos 500 mil habitantes que existiam quando John Cook botou o pé no Havaí, que era isolado, seja da América, seja da Europa, seja da Ásia. Então repare que nesse sentido que ele está falando, né, que essa devastação dos vírus, né, das epidemias, ela foi completamente importante para extermínio de pessoas na humanidade, né? Você pega a gripe espanhola, que na verdade ela tem esse nome porque a Espanha permitia divulgar os dados sobre quem morria, quem era infectado, enquanto outros países colocavam censura sobre isso, né? Mas na verdade tudo indica que essa gripe era uma gripe que ela surge os primeiros infectados nos Estados Unidos, né? E essa gripe, chamada de gripe espanhola, era a SAR, né? Ela estava ocorrendo a Primeira Guerra Mundial, né? E ela, junto com as tropas, junto com armas, junto com mantimentos, ela levou também esse vírus que foi devastador, né? O que nós vimos é que a Índia, por exemplo, os dados que o Harari traz é que 5% da população, 15 milhões de pessoas morreram. No Tahiti foram 14% da população, em Samoa 20%. Nas minas de cobre do Congo, 1 em cada 5 trabalhadores morreram. A pandemia matou 50 milhões de pessoas em menos de um ano. E na verdade a Primeira Guerra Mundial matou 40 milhões no seu conflito entre 1914 e 1918. Então repare que você tem uma mortandade tão letal quanto da arma de fogo, né? O vírus. É nesse sentido que ele fala que a humanidade enfrentava a fome, a peste e a guerra, né? Mas nem tudo é uma batalha perdida, porque com a melhoria da saúde, da medicina, da pesquisa, da ciência, olha que interessante. A varíola, por exemplo, foi declarada erradicada pela Organização Mundial de Saúde em 1979. Né? E a varíola havia infectado em 1967 15 milhões de pessoas, matado 2 milhões de pessoas. Mas em 2014 não houve uma única pessoa infectada ou morta pela doença. Isso foi uma vitória completa da Organização Mundial de Saúde e da ciência de promover a vacinação contra a varíola. Isso é muito importante, né? Em tempos que rompem novas epidemias, é importante ver que a ciência ela tem um papel positivo, que é importante, né? Ela é produtiva nesse sentido. A tragédia da ciência pode ser contraposta também, né? A ciência não conseguiu produzir a vacina da AIDS, né? Mas conseguiu fazer vários medicamentos que atenuam a doença, que paralisam de certa maneira essa síndrome, né? Mas o que acaba acontecendo é que muitos nessa discussão sobre vacina, sobre isolamento social em relação ao Covid-19, falaram, mas tem muito mais pessoas, 30 milhões de pessoas morreram de AIDS e ninguém declarou o lockdown, o isolamento social. Então, é um argumento falacioso, né? Porque ninguém pega a AIDS indo na padaria comprar pão. Então, é completamente diferente. Ninguém pega a AIDS andando em ônibus ou trens lotados. Então o argumento não vale, o argumento não é válido, é um argumento falacioso que a gente fala, né? Mas o Harari está dizendo que nós superamos a guerra, né?
curioso. Ele tem um otimismo ingênuo, apesar que o jeito que ele escreve lá, ele vai dizer que não, que as guerras vão continuar, mas vão perder força. Eu diria que as guerras podem não só continuar, mas como elas podem se tornar guerras de outro porte. O Arquíleo Rundfeld, no texto Em Atenas Camp, já tinha falado que as guerras podiam se transformar em guerras net war, cyber war, mas o russo, né, o Korybiko, ele tem esse livro aqui que ele fala das guerras híbridas, né? As guerras podem estar se tornando guerras híbridas, guerras feitas de uma outra forma, não só um choque, enfrentamento direto entre estados. Guerras podem ser promovidas por corporações, não só por grupos terroristas. Aliás, os petroleiros, as petroleiras, né, norte-americanas, elas criaram muitas guerras no Oriente Médio, né? Mas enfim, não é dessas guerras estatais tradicionais. As guerras podem ter mudado. A guerra, ela pode ter se tornado uma guerra civil surda, muda, mas uma guerra que mata. O Achille Mbembe usa o termo necropolítica para falar do extermínio de vastas parcelas da população indesejáveis, né? Por isso que ele fala de uma política de morte, uma política em geral vinculada ao racismo, vinculada a etnias mais fragilizadas. E o Harari não me parece considerar isso, né? E ele usa um exemplo para entender a lógica dele muito interessante, por outro lado, que é preciso ressaltar aqui. Ele diz: em 1998 fazia sentido para Ruanda tomar e pilhar as minas de coltan do vizinho Congo, porque era uma demanda muito alta que existia para esse mineral metálico para a fabricação de smartphones, laptops. E o Congo contava com 80% das reservas mundiais do coltan. A Ruanda ganhava 240 milhões de dólares por ano pilhando, roubando o coltan do Congo, né? Para um país pobre como Ruanda era muito dinheiro, 240 milhões de dólares, né? Muito dinheiro. Então, agora, ele vai dizer, em contrapartida, não faz o menor sentido a China invadir a Califórnia para dominar o Vale do Silício. Até porque não é o silício que vale lá, o que vale é a inteligência humana aplicada em altas tecnologias. Mas mesmo que fosse um mineral, não vale para a China isso não tem cabimento. Em vez disso, os chineses ganharam bilhões de dólares, diz o Harari, como resultado de sua cooperação com gigantes de alta tecnologia, tais como Apple, Microsoft, comprando softwares dessas empresas e fabricando produtos para elas. O que Ruanda ganhou em um ano inteiro de pilhagem do coltan congolês, os chineses ganharam em um único dia de comércio pacífico. Essa visão que o Harari traz é uma visão que nas relações internacionais, nos estudos de relações internacionais, é vinculada a uma tese liberal da interdependência complexa, né? Que a economia faz com que as elites econômicas de ambos os países, que possam até ter conflitos históricos, não queiram entrar em guerra, porque uma tem empresa no seu próprio país e no país do outro, então ela teria um enorme prejuízo para os seus negócios. Então não teria interesse em ter guerra, ter ocupação militar, uso de violência letal, né? Então, para o Harari, as gerações atuais preferem a paz e preferem outras ações, o comércio, a economia e tal. Bom, eu diria que onde as elites percebem que a outra elite ela pode ser dobrada com facilidade, eles promovem a guerra. Os Estados Unidos faz isso diretamente. Não fez isso agora na Venezuela para tomar o petróleo venezuelano, porque ele percebeu que ele teria que enfrentar, né, o apoio da Rússia e da China, que colocaram um veto dos Estados Unidos ter o controle de uma reserva importante de petróleo. No Brasil, eles dominaram o petróleo sem ter que dar um tiro. Eles só fizeram uma operação política de lawfare, usando um esquema para poder
entregar o pré-sal, partes importantes do pré-sal para empresas e não ter os ganhos que ficariam no Brasil, agora vão para fora. Mas enfim, então veja, na Venezuela ia ser uma guerra militar direta. No Brasil foi, na verdade, um esquema híbrido, né? Para tomar minérios, petróleo e interesses distintos, né? Na Bolívia o lítio foi tomado também entrou na conta do golpe contra o Evo Morales, né? Muito curioso isso. É preciso analisar essa geopolítica desses recursos importantes ainda. Então eu tenho uma pequena diferença com essa visão do Harari. Mas o Harari ele fala que, sem dúvida nenhuma, apesar de novas guerras poderem ser feitas a partir de genocídio, a partir de hibridismos, de necropolíticas, a Coca-Cola é mais letal que o terrorismo. Ele usa essa frase no texto dele, é curioso, né? Ele disse que em 2010, enquanto a obesidade e doenças relacionadas à obesidade, esse mal, mataram cerca de 3 milhões de pessoas, terroristas mataram 7.697 indivíduos em todo o mundo, a maioria deles em países em desenvolvimento. Para um estadunidense e um europeu mediano, a Coca-Cola representa um perigo muito mais letal do que a Al-Qaeda. É curioso as frases do Harari, né? E ele fala, então, por que o terrorismo empolga mais, deixa a gente num estado absurdo? Porque, na essência, o terrorismo é um show. Isso eu concordo plenamente com o Harari, né? O terrorismo é uma estratégia do fraco, né? E muitas vezes do covarde, né? Porque quando ele atinge alvos civis é a covardia, né? Mas o terrorista, ele encena um tenebroso espetáculo de violência que captura a nossa imaginação e nos transmite a sensação de estar escorregando de volta a um caos medieval. É mais ou menos o que a desinformação faz pelos dutos do WhatsApp. Quando inventa a história do kit gay, quando inventa coisas que não param em pé, são invencionismos, ele visa criar esse caos, essa suspensão da realidade, esse medo, trabalhar com preconceitos. No caso do terrorismo, ele trabalha com medo, né? E ele por isso que ele é combatido de uma maneira tão brutal. Agora, o Harari ele tem razão nisso, mas a visão dele sobre a gente já ter superado peste, fome e guerra, ele tem uma visão neoliberal alegre, porque eu não teria tanta certeza assim, mas enfim, o seu raciocínio ele é interessante. Bom, ele diz, e aí? Já que nós superamos esses grandes obstáculos, e quando eles permanecem por problemas técnicos, problemas políticos, mais tecnopolíticos, na verdade, problemas políticos, econômicos, né? Então, qual será a nossa próxima conquista? O que a humanidade, que é conquistadora na visão antropológica do Harari, né, ela nunca se limitaria a escrever poesia. Então, o que ela vai buscar conquistar? O que ela vai buscar superar? É curioso isso, né? Ele tem uma visão antropológica que desconhece as influências dos sistemas socioeconômicos, né? Nas vontades e nas necessidades humanas. Ele cria um humano que sempre está atrás de mais, de avançar, de superar desafios. É curioso isso. Ele não percebe que isso está ligado a um processo quase que poderíamos chamar de ideológico, né? O Yanomami, por exemplo, ele é um humano e ele não está afim de mais. Ele tem uma outra visão da vida. Tanto é que a gente chama ele de equivocadamente reúne vários povos no jargão comunidades tradicionais, né? Por quê? Porque para eles a tradição pode ser muito mais importante, né, manter a floresta intacta do que manipular a floresta, cortar a floresta, criar coisas com a floresta. É interessante essa perspectiva antropológica, que não é única. O homem ele cria ideias que muitas vezes parecem
ser inatas dele, mas essas ideias são forjadas na sociedade. O próprio Durkheim, que é considerado o primeiro sociólogo, grande sociólogo francês, isso é meio controverso, porque tinha também o Gabriel Tarde, mas vamos lá. O Émile Durkheim, muitos aqui chamam de pai da sociologia, né? O Émile Durkheim falava de fato social, que são maneiras externas de ser, de sentir, que parecem que são nossas e na verdade são imposições da sociedade. Sem concordar ou não com Durkheim, né, é preciso considerar essa perspectiva dele. Eu falei um pouco diferente. Eu disse que as culturas, elas estão dentro, elas formam as subjetividades, né? E por isso que falar que todo ser humano ou todas as culturas buscam essa conquista é bastante complicado. No meu modo de ver, é uma visão simplista da realidade, né? Mas aí ele diz, bom, supondo que nós temos que, no capitalismo, buscar novas conquistas, porque nós estamos falando dessa sociedade competitiva, dessa sociedade de acúmulo, né? Nós vamos buscar fazer o quê? Então, aí que o Harari fala, nós vamos buscar 3 coisas. A última é ser Deus aqui na Terra, mas a primeira é superar a morte, a segunda é superar a infelicidade. E isso nos tornaria um homo deus, né? Não mais o homo sapiens. É curioso essa tese dele. Por quê? Porque os homens morrem por problemas técnicos. Ele começa a descrever. Você fala, como? Sim. Ele diz, olha, o coração para de bombear sangue, as artérias principais estão entupidas, as células cancerosas se espalham no fígado, os germes se multiplicam nos pulmões. E de quem é a responsabilidade disso? De falhas do funcionamento. Portanto, é preciso atuar cientificamente e agora com a engenharia, com a biotecnologia, com a engenharia genética, atuar ali sobre isso e criar um novo hardware humano, um novo corpo humano. O Google contratou o Kurt Weill, que é um cientista, foi premiado. Ele virou um diretor de engenharia do Google e ele lançou uma subcompanhia chamada Calico, uma companhia do grupo Alphabet, que é a holding das empresas Google. E a missão dessa Calico é superar ou resolver a morte. E eles estão dizendo que estão avançando muito nisso. Então, em janeiro de 2015, uma das diretoras dessa empresa disse que se vocês perguntarem se hoje é possível viver mais de 500 anos, a resposta é sim. Ela deu suporte dizendo que o Google Ventures, que recolhe dinheiro para os projetos Google, né, ele está investindo 36% de sua carteira de 2 bilhões de dólares em startups de biociência, inclusive em projetos ambiciosos relacionados à propagação da vida. Curioso isso. Então, um dos grandes pensadores dessa singularidade, né, que é esse grupo de cientistas que, entre outras coisas, querem superar a morte, superar o hardware humano falho com a ciência e com a biotecnologia, eles estão, na verdade, trabalhando com o Peter Thiel, que é um grande investidor e o dono do PayPal. Agora, o Peter Thiel, olha só que curioso, ele trabalha, apoia esses projetos, né? Mas ele apoia também projetos da supremacia branca. Ele é da extrema-direita norte-americana. Ele diz que a democracia não é mais suficiente, ela não convive mais com a liberdade. Portanto, a liberdade de explorar, a liberdade de livre iniciativa, ela deve prevalecer e a democracia não. Curioso isso. É preciso tomar muito cuidado com isso, porque na verdade é isso que falta, na minha opinião, no Harari. Quem que vai se dar bem
com esse avanço científico específico, que hoje é uma ciência totalmente patenteada, controlada por grandes laboratórios, a chamada Big Science. Ela não é feita em garagens, ela não é feita por pesquisadores isolados. Essa grande ciência, ela pode gerar diferenças cruciais na humanidade, diferenças que não são mais só de renda, mais de classe, são diferenças, na verdade, de capacidades que são alocadas ao corpo, né? Então você tem uns riscos aí. A medicina pode salvar vidas, a medicina pode avançar muito, mas no combate à morte ela pode gerar desigualdades muito maiores do que as que nós temos hoje. Bom, vocês deveriam ler esse texto, é muito instigante esse texto que eu sugeri a vocês do Harari, tá? E o segundo grande objetivo, além de superar a morte, viver mais de 150 anos, 500 anos, é você buscar a felicidade. E aí o Harari faz toda uma descrição interessante, porque a felicidade, ele vai, por exemplo, falar do filósofo Epicuro, que definiu a felicidade como o bem supremo, advertiu os seus discípulos de que ser feliz exige um trabalho duro, conquistas materiais não proporcionam satisfação por muito tempo, na verdade a perseguição cega de dinheiro, de fama, de prazer só torna as pessoas infelizes. E isso é curioso, né? Porque o capitalismo ele gera um mecanismo de busca de felicidade o tempo todo, a própria publicidade, o marketing cultuam isso. Mas ele, toda vez que você tem aquilo nas mãos, aquilo se esvai, né? E aquilo se torna passado, aquilo não te contenta mais, né? E ele mostra isso, que o Japão de 1958 a 1987 cresceu 5 vezes a renda em média dos japoneses, mas a satisfação e a insatisfação continua nos mesmos índices nas pesquisas que foram mantidas nesse período. Curioso, né? Então existe um certo teto de vidro da felicidade. E aí o Harari vai dizer que psicologicamente a felicidade depende mais de expectativas do que de condições objetivas. Mais ou menos, se você está sentindo dor, se você está ferroado numa prisão, se você está submetido a condições físicas absurdas, não adianta, né? Você ser feliz. Um dia eu vou sair daqui, mas na prática você está infeliz, né? Mas de fato, se você não está em condições extremas, a felicidade, segundo ele, segundo várias teorias psicológicas, é expectativa, né? Muito mais do que realidade. Mas ele traz não um nível psicológico para falar de felicidade, ele traz o nível daquilo que é a reação química que nós temos quando a gente está feliz. Então ele traz o plano bioquímico, ele traz o plano biológico. Tanto as nossas expectativas como nossa felicidade são determinados pela bioquímica, pela situação econômica, social e política, diz o Harari. Segundo na verdade, vou repetir melhor aqui porque eu passei correndo. A bioquímica, ela, segundo o Harari, ela é mais importante para definir essa bioquímica interna, a nossa felicidade, do que a situação econômica, social e política. Importante isso, hein? E aí ele vai fazer toda uma teorização e vai falar que por que a gente tem que ficar infeliz logo depois de ter um momento de felicidade? Porque por gerações incontáveis nosso sistema bioquímico adaptou-se à necessidade de aumentar as probabilidades de nossa sobrevivência e reprodução, e não para promover a felicidade. O nosso sistema bioquímico recompensa ações que levam à sobrevivência, à reprodução, com sensações agradáveis, mas se trata apenas de um artifício efêmero para que a gente continue buscando comida, buscando parceiros, reproduzindo a nossa espécie. Então nós precisamos superar isso, e isso talvez possa ser superado, né, por técnicas bioquímicas, né, tecnologias bioquímicas. Olha que curioso. E aí ele coloca o risco disso também, né, porque tem um risco. Por exemplo, a Ritalina,
ele diz que um número crescente de crianças em idade escolar tomam estimulantes como Ritalina. Em 2011 era 3,5 milhões de crianças americanas que tinham déficit de atenção e hiperatividade, né? Então elas passaram a tomar esse remédio, e depois esse remédio foi expandido para quem não precisava tomar, mas para manter níveis globais, né, superiores de atenção, de rendimento, na verdade para atender às expectativas crescentes de professores e de pais. Então você começa a usar drogas, né, drogas como por exemplo os exércitos, eles acontecem nos exércitos a mesma situação. O Harari diz que 12% de soldados americanos no Iraque e 17% de soldados americanos no Afeganistão tomavam remédio tarja preta para dormir e antidepressivos como recurso para lidar contra a pressão, contra a angústia provocada pela guerra, né? Então, na verdade, o que ele está mostrando é que a superação da morte, a partir de inúmeras pesquisas de corporações que vão em busca desse novo hardware humano, a busca da felicidade a partir da bioquímica vai nos tornando os deuses do planeta Terra, né? E isso será o nosso próximo desafio. E isso vai gerar muito dinheiro e muitos lucros. Essa que é a questão. É isso que eu queria falar. Isso ele não... Ele aponta, mas ele não é incisivo como eu estou falando, né? E isso traz problemas éticos que nós precisamos pensar. 3 caminhos que, segundo o Harari, nós vamos trilhar para nos tornarmos deuses na Terra. Esses 3 caminhos são: 1, a engenharia biológica; 2, a engenharia cibernética; e 3, a engenharia de seres não orgânicos. É isso aí. E veja, é nesse contexto de grandes expectativas para a ciência, de grandes promessas da ciência, também de negação da ciência, da crise que a própria ciência existia antes desse surto de grupos que negam a ciência na segunda década do século XXI. A ciência já estava em questão, já estava com suas certezas, suas condições de verificabilidade, de justificação, já estavam num grande e intenso debate, né? A pós-modernidade já tinha colocado em xeque a ideia que a racionalidade tudo pode resolver. A própria crise ambiental tinha trazido muitos problemas para a ciência, porque a crise ambiental está aí. Basta vocês olharem o aquecimento global, o derretimento das calotas polares, picos que tinham neve eterna, que hoje não tem mais em várias partes da sua constituição. Tudo isso nos leva a crer que nós estamos vivendo uma crise muito forte e que a ciência foi colocada em questão. Então, é dentro desse universo extremamente instigante, curioso e perigoso que nós vamos tratar essa disciplina. Espero que vocês leiam, espero que vocês vejam os vídeos e que a gente consiga fazer um bom curso. Valeu!